10% mais feliz. Como aprendi a silenciar a mente, reduzi o estresse e encontrei o caminho para a felicidade. Dan Harris. Todos nós temos uma voz interior que narra muitas coisas que ainda não aconteceram e que podem vir a acontecer. Essa voz é a mesma que nos faz procurar comida na geladeira, mesmo quando não estamos com fome, ou que nos leva a explodir de raiva, mesmo sabendo que não é o certo a se fazer. Porém, esta voz interior não age somente contra nós. Ela também pode ser benéfica, mas se não tivermos cuidado, ela pode nos controlar. Por isso, existem exercícios para sua mente que podem te ajudar a controlar essa voz interior. A meditação pode ser um grande aliado em busca do equilíbrio entre sua realidade interior e a imagem que passa às pessoas. A seguir, você verá como a meditação pode ajudar nesse processo e como ela pode te auxiliar no controle das suas emoções no seu dia a dia em diferentes situações. Fome de ar. Dan Harris era um repórter da ABC em Nova York. Era o seu momento de entrar em ação. No começo correu tudo bem, mas no meio da narração de uma matéria, seu cérebro simplesmente travou. Ele foi tomado por um medo e um pânico repentino. Ele começou a suar e ainda tinha mais 3 notícias para ler. Quando estava nessa onda de pânico, mensagens da sua voz interior vinham à sua cabeça, lembrando que ele estava ao vivo e que precisava sair daquela situação. Esse colapso na TV foi consequência direta de um grande período agindo de maneira impulsiva e automática, em que Dan só pensava em ter sucesso na carreira e viver aventuras. Aos 28 anos, ele foi contratado pela ABC e achava que estava ali devido a um mal-entendido, pois pensava que só chegaria em uma rede nacional quando tivesse seus 40 anos de idade. Dan sempre teve o sonho de trabalhar com telejornalismo. Logo aos 22 anos já era repórter e apresentador de jornal. Ele era fascinado em investigar histórias obscuras, a fim de mostrar algo que poderia ser útil aos telespectadores. Porém, para Dan, o telejornalismo possui 2 lados: o de pessoas que querem fiscalizar interesses públicos e fazer o bem, e o de pessoas que usam essa visibilidade para aumentar seu ego, e isso ocorre muitas vezes de forma irracional. A busca do equilíbrio nesse meio parecia inalcançável para Dan, visto que ele era muito jovem e menos experiente que seus colegas, teria que trabalhar 3 vezes mais se quisesse provar que era bom. Desigrejado. Tratando-se de religião, Dan não se considerava propriamente um ateu. Ele decidiu que o agnosticismo era a melhor escolha para evitar conflitos. Seu pensamento sobre religião era um tanto quanto ignorante. Achava que os fiéis que eram influenciados por um ser divino tinham algum problema mental. Durante muito tempo ele fez reportagens envolvendo questões como o aborto, casamento gay e o papel da fé na vida das pessoas. Por isso estava sempre no meio de conservadores e liberais. Após um longo período fazendo esse tipo de reportagens, seu produtor estava cansado de guerras culturais e queria que ele cobrisse como a fé afetava o dia a dia das pessoas. Isso levou Dan a uma mega igreja evangélica com mais de 7.500 pessoas. Era muito chocante para ele ver aquelas pessoas falando línguas estranhas, até que no meio da multidão surge um homem que se apresenta como Pastor Ted. Ele era um dos principais líderes daquela igreja, que na época de sua visita possuía 14.000 membros registrados. Durante a conversa com o pastor Ted, Dan percebeu que ele era diferente de outros pastores que haviam liderado antes dele. Ele queria levar as discussões religiosas para além de assuntos envolvendo aborto e homossexualidade. Quando Dan terminou a entrevista, o pastor Ted pediu para que eles sentassem para eles conversarem. Dan pensou em recusar, pois achou que o pastor iria pregar para ele ou criticá-lo por ser desigrejado, termo dado pelos cristãos para quem não segue nenhuma religião. Mas não foi isso que aconteceu. O pastor não tentou convertê-lo e nem fugiu das perguntas sobre evangelismo e questões que outros líderes religiosos não teriam coragem de responder. Diante disso, Dan percebeu que havia julgado mal não só o pastor Ted, mas todos os religiosos, e que cobrir religião com mais profundidade poderia trazer uma visão diferente das pessoas sobre a mesma, e que não se trata apenas de conflitos e debates.
No período em que Dan lidava com ataques de pânico, a pressão no trabalho e a tentação de voltar às drogas, ele nunca imaginou que cobrir religião poderia trazer algum resultado significativo para sua vida. A fé provou ser um assunto muito interessante a ser abordado no ponto de vista jornalístico, mas não servia para Dan como servia para os fiéis que entrevistava. Por isso, ele levou adiante o plano de cobrir religião e o pastor Ted era uma fonte importante quando ele precisava conversar sobre temas difíceis. Com essa boa relação, Dan passou a ver a religião com outros olhos. Ele até defendia alguns evangélicos e ficava mais à vontade quando as pessoas falavam de Deus. Sempre que ia visitar congregações, era muito bem recebido e as pessoas não reagiam mal ao saber que ele não era crente. Quando navegava na internet à procura de ideias para matérias futuras, Dan se depara com a notícia de que o pastor Ted havia sido acusado por um garoto de programa de pagar para fazer sexo e consumir metanfetamina. De começo ele não acreditou na notícia e viu como uma tentativa de sujar a reputação do pastor. Ele estava tão convencido de que era uma notícia falsa que não incluiu esse assunto na lista de possíveis matérias. Mas logo a história começou a trazer indícios de veracidade. O garoto que se relacionava com o pastor resolveu ir a público depois de ver na TV que o mesmo apoiava um projeto de lei contra o casamento gay. Dan ficou totalmente surpreso e atordoado com aquilo ao ver que um homem tão culto, temente a Deus e pai de família pudesse ter uma vida dupla. Esse caso se tornou um verdadeiro escândalo na imprensa. Enquanto a situação do pastor Ted ia de mal a pior, a de Dan começava a melhorar. Um amigo resolveu lhe apresentar uma moça cujo nome era Bianca. Ela era médica e de boa aparência. Seria idiotice para ele recusar um encontro com ela. O encontro foi um sucesso e 3 meses depois, Bianca já estava morando em seu apartamento. Após 10 anos morando sozinho, era bom para Dan ter alguém. Isso poderia torná-lo uma pessoa melhor e enfrentar seus medos com um bom apoio de sua nova namorada. Essa relação livrou Dan de décadas de solteirice e agora ele poderia concentrar toda a sua neurose no trabalho. Após mandar várias mensagens ao pastor Ted na tentativa de conseguir uma entrevista para esclarecer os fatos e o que estava fazendo, Dan não obteve muito sucesso e só depois de 1 ano conseguiu entrar em contato e marcar a primeira entrevista depois do escândalo. O pastor Ted, que chegou a ser um dos 11 evangélicos mais influentes dos Estados Unidos, agora morava em um apartamento apertado com sua esposa, que não o abandonou mesmo depois de todo o escândalo com sua família. Ele respondeu com convicção todas as perguntas feitas e não negou os fatos, e mesmo depois de toda a polêmica, sua fé não foi abalada. Mesmo pensando várias vezes em suicídio, sentia que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. Dan ficou admirado com a atitude do pastor. Sabia que algo diferente ocorria na cabeça dos religiosos e iria tentar descobrir como isso poderia ser útil para ele. Felicidade S.A. O fato de você existir é um evento altamente improvável estatisticamente. E se você não se sentir surpreso por existir, não merece estar aqui. Deepak Chopra. A emissora enviou Dan até Seattle para moderar um debate com o título Satã existe? De um lado, defendendo o não, estava Deepak Chopra e um pastor pentecostal. E do outro lado, defendendo o sim, estava um pastor moderninho e uma ex-prostituta que liderava um grupo evangélico. Dan sabia que Chopra era um dos gurus de autoajuda mais famosos do mundo e que gostava de se envolver em discussões sobre política, ciência e fé. Dan teria que entrevistar os 4 participantes antes do debate. Ele encontrou Deepak em uma sala. O mesmo mostrava-se confiante de que venceria a discussão. Dan aproveitou para fazer perguntas sobre o agora, mas ficou confuso com as respostas e precisava de mais tempo para entender toda aquela conversa sobre viver o momento e espiar a mente do universo. Mas o debate já iria começar e ele tinha que encerrar a entrevista. Então Deepak disse que para ele obter respostas convincentes, teria que passar mais tempo com ele. Então Dan pegou seu número e o guardou. Um tempo depois, ele foi até o endereço que foi lhe dado por Deepak. Além disso, resolveu pesquisar mais sobre seu perfil. E logo ficou óbvio como este homem chegou à lista de celebridades mais ricas na revista Forbes, com uma renda estimada em $22 milhões anuais. Dan via muitas contradições em suas afirmações.
Ele dizia sempre viver o presente, mas teclava furiosamente seu celular. Dizia viver num estado de fluxo e espontaneidade natural, mas parecia bastante concentrado em sua autopromoção mundana. Isso fez com que Dan não conseguisse acreditar muito em suas palavras e em como derrotar o ego sem perder a paixão. Ele entrevistou grandes nomes de autoajuda até descobrir que a resposta que procurava não estava ali. O poder do pensamento negativo. Dan tinha uma visão frustrada em relação à meditação devido a uma experiência ruim na infância. Ele foi a uma aula de yoga usando calça jeans e sua professora disse que não era flexível o suficiente para a aula, então o fez tirar a calça diante de todos os alunos. Isso gerou um certo trauma e com uma posição complicada em relação ao budismo. Para Dan, a meditação era algo ridículo. Ele se imaginava sentado numa dolorosa posição de pernas, praticando o Om e tentando flutuar para o outro mundo. Com seu alto déficit de atenção, parecia impossível para ele fazer uma mente agitada parar de pensar. Depois de ver pesquisas que diziam que a meditação poderia reduzir os efeitos do estresse e da pressão arterial, Dan analisou a possibilidade de ir mais a fundo nesse assunto. Ele leu livros sobre o budismo e viu que não era uma coisa tão chata como parecia ser. Então resolveu praticar diariamente. Ele reserva 10 minutos todos os dias para sentar no chão da sala com as costas no sofá e, quando viaja a trabalho, meditava no chão do hotel. No começo foi muito difícil para ele manter a concentração. Sua atenção se desviava com facilidade e seus pensamentos se perdiam rapidamente. 10 minutos pareciam 10 horas. Mesmo com todas as dificuldades, a meditação mostrava ser eficiente, e mesmo não sendo confortável, era a única solução que Dan havia encontrado. Com o tempo, seus esforços começaram a render frutos, e a meditação trouxe resultados para sua vida cotidiana. Em momentos de turbulência, trânsito, ele passou a respirar fundo e concentrar-se no momento presente. A meditação ajudou Dan a se livrar do tédio, que era algo que o consumia por muito tempo, e aproveitava seu tempo livre entre uma tarefa e outra para se concentrar na sua respiração ou apenas observar tudo à sua volta. A meditação pode fornecer algo conhecido como atenção plena. Essa expressão significa olhar tudo o que está acontecendo na sua mente no exato momento, seja raiva, ciúme, tristeza, alegria, e não se deixar levar por isso. Segundo Buda, temos 3 respostas habituais para todas as experiências. Nós queremos, rejeitamos ou ignoramos. Biscoitos, eu quero. Mosquitos, eu rejeito. Instrução de segurança no avião, eu ignoro. A atenção plena seria uma 4ª opção, que consiste em ver o conteúdo na nossa mente sem julgar. Para Dan, isso parecia promissor, porém impraticável. A atenção plena durante a meditação pode ser aplicada no momento em que você está concentrado e sente coceiras ou um desconforto. A ideia é você simplesmente ignorar esses incômodos e continuar se concentrando. Essa prática pode trazer resultados positivos na vida real, diminuindo sua carga emocional e lidando com situações negativas de forma mais passiva. Na tentativa de melhorar sua meditação e obter resultados mais promissores, Dan contou com um método criado por Tara Brach, denominado RAIN, chuva em inglês. R. Reconheça. A. Aceite. I. Investigue. N. Não se identifique. Reconhecer, segundo Brach, consiste em fazer uma pausa diante do que está acontecendo e simplesmente admitir que aquilo é real, que existe. Aceite é quando você mergulha na situação e, como Brach definiu, é oferecer o murmúrio interior do sim. Investigue é quando as coisas se tornam práticas. Depois de reconhecer seus sentimentos e aceitá-los, você deve observar como eles afetam o seu corpo. O último estágio, não se identifique, é entender que quando uma pessoa está furiosa, com ciúmes ou com medo, isso não a tornará permanentemente furiosa, ciumenta ou medrosa. São estados mentais passageiros. O foco da atenção plena é criar um espaço na sua mente para que você possa responder ao invés de reagir. Na visão budista, você não pode controlar o que vem à cabeça. Tudo surge de um espaço misterioso. Perdemos muito tempo julgando a nós mesmos por sentimentos que não surgiram por vontade própria.
A única coisa que podemos controlar é a maneira como lidamos com esses sentimentos. Para Dan, isso era tudo o que ele precisava ouvir. Isso poderia ajudar a resolver seus problemas no trabalho. Observar seus sentimentos não iria fazê-los sumir, mas pode parar de fazer você agir às cegas. 10% mais feliz. Após o retiro de 10 dias na Califórnia, Dan volta para o trabalho e logo recebe uma proposta para ser âncora no Good Morning America nos fins de semana. Ele ficou muito feliz e aliviado, achou que toda a sua preocupação com seu futuro na emissora havia terminado, mas houve um desdobramento nessa história, após ser chamado para uma conversa com seu chefe que dizia que ele nunca seria âncora de um telejornal e que não tinha uma boa aparência e nem voz para isso. Dan ficou arrasado com essa situação e saiu da reunião muito decepcionado. Sempre que perguntavam para Dan sobre meditação, ele se fechava ou dava uma palestra falando sobre os benefícios da atenção plena. Mas as pessoas que o ouviam sempre davam um jeito de fugir do assunto. Dan queria mostrar que a meditação não estava deixando ele maluco, como muitos pensavam. Ele queria compartilhar seu aprendizado, só não sabia como. Após várias semanas sem uma solução eficaz, ele resolve se encontrar com sua amiga Chris, que era uma mentora desde quando ele chegou à ABC. Ela logo perguntou por que ele tinha começado com esse negócio de meditação. Para evitar uma resposta que não ia convencê-la, ele simplesmente disse que fazia meditação porque isso o deixava 10% mais feliz. Ela pareceu gostar dessa expressão e mostrou estar interessada no assunto. Nesse momento, Dan encontrou o slogan 10% mais feliz. Após ouvir de seu chefe que nunca apresentaria um telejornal diário, Dan resolveu encarar isso de forma budista, levar a sério o ponto de vista do outro e responder em vez de agir. Ao invés de pensar que seu chefe queria destruí-lo e desmotivá-lo, ele entendeu que aquilo na verdade era uma tentativa de ajudá-lo e então acabou aceitando a proposta. Ao aceitar a proposta, ele convenceu a si mesmo que daria conta do recado, apesar de não ser uma tarefa fácil, pois seria muito diferente de apresentar um telejornal de domingo. Diante de todas essas mudanças, a meditação foi muito importante para Dan. Ele meditava até 30 minutos por dia. Olhava todo dia para sua agenda buscando saber como iria encaixar trabalho, meditação, exercício e sua esposa. Raramente passava um dia sem meditar e quando isso acontecia se sentia culpado. O método RAIN sempre o ajudava a se livrar dos pensamentos negativos. Isso reduzia seu nervosismo em relação a seu trabalho, mas ainda havia aplicações que ele deveria considerar para perder de vez a vergonha de ser um meditador. A nova cafeína. Em suas viagens para seminários budistas, Dan viu várias pesquisas científicas sobre meditação. Ele achou interessante e promissor, então resolveu investigar. Haviam vários benefícios decorrentes da meditação: auxílio na melhora dos sintomas de depressão, déficit de atenção, asma e ainda redução dos hormônios de estresse, reforço do sistema imunológico e aumento do foco e concentração. Outros estudos também analisaram a parte do cérebro conhecida como rede de modo padrão. Ela é ativada quando ficamos perdidos nos nossos pensamentos, pensando demais no futuro e em nós mesmos. Eles concluíram que a meditação desativava essa região do cérebro, não só enquanto meditavam, mas também fora da prática. Essas pesquisas acabaram derrubando vários mitos, como o de que o cérebro fica mais lento com a idade adulta. Na verdade, é uma questão de exercício. Assim como precisamos exercitar nosso corpo para nos mantermos saudáveis, nosso cérebro também precisa de exercício e pode ser treinado. Portanto, a felicidade é algo que aprendemos a cultivar. Razões egoístas para não ser um babaca. A maior parte dos problemas, preocupações e tristezas de uma pessoa vem do amor por si mesmo e do egocentrismo. Dalai Lama. Dan chegou para entrevistar aquele que é considerado o ícone internacional da compaixão, Dalai Lama. Dalai, entre os diversos gurus da meditação, era o que Dan menos se agradava, mas após algumas perguntas ele descobriu que tinha o julgado de forma injusta. O fato de amar a si mesmo é natural. Sem isso, os seres humanos seriam robôs sem sentimentos. Porém, desenvolver uma preocupação verdadeira com o bem-estar dos outros é um benefício imenso para a própria pessoa.
Esse argumento acendeu uma luz na cabeça de Dan. A prática da compaixão era benefício para você mesmo. Todos somos egoístas, mas podemos ser egoístas sábios ao invés de egoístas idiotas. Portanto, não agir como um babaca pode gerar benefícios para você e não só para os outros. Estudos comprovam que ter compaixão diminui o hormônio causador do estresse, cortisol, e isso é algo que não se obtém somente pela meditação. Um simples ato de compaixão pode gerar grandes benefícios para a sua saúde, como fazer doações para pessoas carentes. Esse tipo de ação produz sensações melhores do que cumprir uma obrigação. Para atingir esse estágio, Dan precisava praticar o ato de meditação também conhecido como metta, então adicionou à sua prática diária. Segundo instruções, ele deveria passar os primeiros 5 ou 10 minutos visualizando e mandando boas vibrações para si mesmo ou um amigo querido, uma pessoa neutra e uma pessoa difícil. Alguns meses depois, essa prática trouxe alguns resultados. Não que Dan tenha se tornado uma pessoa 100% melhor, mas ele percebeu que ser uma pessoa boa era melhor para ele do que fazer isso de forma abstrata, e que passar um tempo todo dia combatendo seu ego poderia torná-lo mais tolerante com as outras pessoas. Fugir de pessoas negativas e manter sempre uma postura positiva. Mas ainda haviam desafios a serem cumpridos por Dan. Seu trabalho exigia que ele fizesse perguntas desagradáveis e rudes às vezes, e isso ia contra a compaixão, mas essa dúvida trouxe um grande destaque na sua vida. Esconda o Zen. A emissora onde Dan trabalhava trocou de chefe e Ben Sherwood foi anunciado. Ele o conhecia há muito tempo. Eles tinham um bom relacionamento apesar de Dan ter feito matérias para atacá-lo no passado. No começo, tudo parecia muito bem. Ben se mostrou um chefe muito envolvido com o dia a dia de seus funcionários e mandava e-mails a toda hora para Dan. Dan resolveu manter a passividade, sem produzir matérias significantes. Rapidamente, sua estratégia, ou falta dela, trouxe os resultados. Diversos acontecimentos importantes estavam ocorrendo e Dan estava assistindo tudo pelo sofá. Enquanto seus colegas cobriam essas notícias, ele achava que pedir ao seu chefe que lhe enviasse ao invés de seus colegas era falta de compaixão. Enquanto resolvia esse dilema, a situação ficava cada vez pior. Diversos acontecimentos ocorrendo e seu chefe insistia em mandar outros repórteres ao invés de Dan. Pouco tempo depois da chegada de seu novo chefe, Dan resolveu ir para um retiro de meditação metta com duração de 3 dias. Sharon Salzberg, uma amiga de Dan, estava palestrando. Para ela, o maior obstáculo para sentir mudita, termo budista para a alegria pela felicidade dos outros, é a ilusão subconsciente de que qualquer sucesso que a outra pessoa atingiu deveria, na verdade, ser direcionado a você. Após a palestra, Dan conversou com Sharon e falou sobre sua preocupação com o trabalho e de não ser selecionado para cobrir matérias importantes. Ela o aconselhou de que a melhor estratégia seria direcionar a situação para seu próprio benefício. O medo de que algo ruim vai acontecer é maior que o medo do desconhecido. Mas a verdade é que não tem como sabermos disso. Quando voltou do retiro, Dan continuava a não ser chamado para matérias importantes, mas achava que estava lidando bem com a situação, e quando pensava em se chatear, mudava o rumo dos pensamentos. Sua esposa achava que ele estava sendo covarde por não reivindicar sua posição jornalística, e após meses sem agir, Dan resolveu marcar uma conversa com Dan. Ao invés de reclamar e mostrar sua insatisfação, ele mudou o rumo da conversa e disse que não se sentia parte do time principal e queria saber como mudar a opinião de seu chefe. Ben negou que ele não era importante para a equipe, pelo contrário, mas deveria mudar sua postura e ser menos zen, ser o cara que lidera e mostrar mais vontade e mais trabalho. Dan percebeu que estava tão preocupado em manter sua passividade que esqueceu de focar na sua carreira. Ao encontrar seu amigo Mark, ele falou sobre sua conversa com seu chefe e seu amigo deu uma sugestão que parecia um slogan: esconda o zen. As pessoas irão tirar vantagem se virem que você está zen demais. Se você se apresentar sempre de maneira pacífica, sem se importar muito, as pessoas não irão te levar a sério. Por isso, esconder o zen é importante. As pessoas devem vê-lo como alguém que precisa ser respeitado.
Com isso, Dan entendeu que precisava ser mais autoconfiante e que precisava mostrar trabalho. Começou a aceitar todos os tipos de matéria, desde as mais pequenas até as mais relevantes, o que trouxe elogios por parte de Ben e de seus colegas de trabalho. As coisas estavam indo bem, mas o trabalho de Dan oscilava entre críticas e elogios, e, além disso, ficou fora de algumas coberturas relevantes que, por um momento, quase o fizeram cair num porão emocional. Mas ele lembrou das palavras de seu amigo Mark no jantar que tiveram. Ele queria encontrar o equilíbrio entre a ambição e a tranquilidade, e seu amigo tinha a resposta. Trata-se de desapego. Não devemos nos prender aos resultados. Para uma pessoa que luta para ter sucesso e que se importa com sua carreira, é normal ter ambição. É aí que entra o budismo, nos resultados, porque nem sempre as coisas acontecem como deveriam. Dan entendeu que deveria ser ambicioso, mas de forma sábia, fazer o possível para obter sucesso, mas não se apegar aos resultados, pois se você fracassar, terá forças para se reerguer e dar a volta por cima. Insights. Não se apegue aos resultados. Dê o máximo de si e, se fracassar, continue até dar a volta por cima. Exercite sua mente e aprenda a não ser guiado somente pelos sentimentos. Neste livro você aprendeu que a meditação é vista com maus olhos por muita gente, mas conhecê-la a fundo te permite ver que ela pode trazer muitos benefícios tanto para a sua saúde mental quanto física. É algo que requer muita paciência, concentração e também persistência, pois é algo que não traz resultados do dia para a noite. Porém, sua prática pode melhorar muito sua vida e até trazer o equilíbrio que você tanto procura.